Tesouro prefixado ou Tesouro Selic? Qual é o mais adequado para você? Nesse vídeo eu vou falar sobre cada um deles, fazer uma comparação, em especial mostrar o conceito de prêmio pela maturidade. Veja que esse vídeo ele foi feito para aqueles investidores que são humildes. Se você é daqueles que acha que sabe para onde vai a taxa de juros, o dólar, o Ibovespa, esse vídeo não é para você. Você deve ter uma abordagem um pouco diferente. Então vamos lá. Bom, então eu primeiro vou falar sobre as características do Tesouro Selic e do Tesouro Prefixado. Começando então com o Tesouro Selic. Ele é um título que rende a taxa Selic de um dia. A taxa Selic é aquela que é determinada pelo Copom, do Banco Central. Uma característica deles é que ele não tem oscilação de preços relevantes. O preço dele se move como se fosse uma catraca, sempre para frente. Ou, se você quiser, sempre preço para cima. Raramente ele tem quedas de preço. É exatamente por isso que ele é um título adequado para aquela sua reserva de emergência, porque você sabe exatamente qual vai ser o preço que ele vai estar. O rendimento dele muda quando a taxa Selic muda, ou seja, a velocidade com que a catraca vai para cima, ela vai depender dessa taxa Selic. Já o Tesouro Prefixado, ele vai render a taxa que você contratou lá no momento da sua compra, mas somente se você segurar o título até o vencimento dele. Se você não segurar, esse preço ele vai variar no dia a dia, para cima e para baixo. E aí você pode ter quedas, você pode ter rendimentos negativos. E por isso ele não é tão adequado para a sua reserva de emergência, porque você não sabe exatamente quanto que você vai ter quando você precisar dele. Além disso, ainda que você segure o seu título até o vencimento, você tem também o risco da inflação subir inesperadamente e corroer os seus retornos. Vou dar um exemplo. Imagina que você comprou um título prefixado a 7% quando a inflação estava a 3%. Todo mundo esperava a inflação de 3%. E aí, inesperadamente, a inflação subiu para 10%. O que aconteceu? Aquele rendimento de 7% que parecia bom, na verdade, foi corroído pela inflação. Se você tem um título Tesouro Selic, provavelmente por conta desse aumento da inflação, o Banco Central vai aumentar a taxa Selic, que aí o seu retorno não vai ser corroído. Ou seja, no final das contas, nós vemos que o Tesouro Prefixado ele tem um risco maior do que o Tesouro Selic. E exatamente por isso, por conta desse risco maior, o Tesouro Prefixado ele deveria ter um retorno esperado maior. Esse adicional de retorno esperado maior do Tesouro Prefixado, ele é chamado de prêmio pela maturidade. Então, esse prêmio pela maturidade, ele é uma compensação que os investidores exigem, primeiro, para sair do Tesouro Selic e ir para o Tesouro Prefixado. E segundo, para investir em tesouros prefixados com prazos mais longos ao invés de prazos mais curtos. Por que essa questão do prazo? Porque os tesouros prefixados mais longos eles são mais arriscados. E por isso o investidor deveria exigir esse prêmio pela maturidade maior quanto maior for o prazo do tesouro prefixado. Veja que essa questão do prazo é só para o tesouro prefixado. Para o Tesouro Selic, o prazo não importa tanto. Então, vamos dar um exemplo. Imagina que a expectativa para a taxa Selic é de 5% para os próximos 6 meses. E assim, se você comprar um Tesouro Selic, você deveria esperar uma rentabilidade de 5%. Imagina também que um tesouro prefixado de 6 meses ele está com uma taxa de 6%. O que vai acontecer nesse caso? O retorno esperado de um tesouro prefixado ele vai ser de 6% e de um tesouro Selic vai ser de 5%. Então, o nosso prêmio pela maturidade aqui ele seria de aproximadamente 1%. Se você fizer essa conta 6 menos 5 de forma linear.
Então, esquematizando, o prêmio pela maturidade de um prazo T, ele vai ser a taxa pré-fixada do prazo T, menos a expectativa para a taxa de um dia, de hoje até o prazo T. Então, trazendo para a realidade brasileira, o prêmio pela maturidade de um prazo T seria a taxa de um tesouro pré-fixado de um prazo T, menos a expectativa para o Tesouro Selic de hoje até um prazo T. Esse prêmio pela maturidade ele vai ser crescente com o prazo do título. Por que isso? Porque quanto maior o prazo, maior vai ser o seu risco. Nesse gráfico aqui, eu mostro o prêmio pela maturidade para vários prazos, de 1 até 12 meses. Nós vemos aqui que ele é crescente e chega a 0,45 ponto percentual para um prazo de um ano. Essa estimativa nesse gráfico, ela veio de um artigo científico publicado no Emerging Market Review, que eu escrevi com meu colega Antônio Francisco Silva Júnior. Ele é baseado em dados históricos. Veja que, primeiro, não significa que hoje em dia o prêmio pela maturidade vai ser esse aqui. Isso é um histórico. E segundo, veja que nada garante que o Tesouro pré-fixado vai render mais que o Tesouro Selic. E nem que o Tesouro pré-fixado de prazos mais longos renderão mais do que os tesouros pré-fixados de prazos menores. Por que isso? Porque existem riscos investir em pré-fixados e, se tudo correr bem, beleza, o pré-fixado vai dar um retorno maior. Agora, se algo der errado, ele pode render menos que o Tesouro Selic. Mas, no longo prazo, a tendência é o pré-fixado render mais.